Oi, Mundo Azul! Hoje é dia 2 de abril, é um domingo e é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Essa semana nós começamos a fazer uma série de vídeos, né, para estar conscientizando as pessoas de como que é o autismo, como que é a vida de uma criança, de um adulto, informações pertinentes a esse mundo, né? Eu costumo dizer que a informação ela combate o preconceito. Então, eu vou fazer o vídeo hoje e eu quero falar de informação. Que tipo de informação? Primeiro eu quero te informar do autismo. Não tem como você definir o que é o autismo, né? Ou como é o autismo, porque o autismo é muito complexo, entendeu? Então não tem uma criança igual, não tem um sintoma igual, então é tudo muito complexo. Mas existem ainda mais agora, né, que eu estava fazendo estudo, estava estudando DSM, CIDS e tenho observado que de 2016 para 2017 algumas coisas vão mudar. Mas até então, as principais características que definem o autismo ou os principais sintomas são 3, que é a dificuldade ou ausência na fala, que é também a dificuldade ou ausência na sociabilização e também a estereotipias. Então são essas 3 coisinhas, só que essas 3 coisinhas são muito complexas, tá? Então observe bem. Se você conhece uma criança, se você conhece um adolescente, porque às vezes não é só criança, tá? Às vezes um adolescente também, ou às vezes até mesmo um adulto, tá bom? Se você conhece no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, é uma vizinha, é um sobrinho, observe. Se você visualizar qualquer pessoa com esses sintomas, com essas dificuldades, tá? Você fique atento, converse com o pediatra, procure uma neuro, corre atrás, um diagnóstico, quanto mais cedo você fechar, melhor para a criança, para a independência e autonomia da criança. Quanto mais rápido você começar um tratamento, melhor vai ser para a criança, ou no caso, né, para o adulto ou para o adolescente. Então, quando o Caleb nasceu, eu já tinha 3 filhos, então já conhecia o desenvolvimento de uma criança e o Caleb foi crescendo e eu fui observando um comportamento diferenciado, um desenvolvimento diferenciado no Caleb. E quando ele tinha 2 aninhos eu achei que estava na hora de conversar. Então eu tive que tomar aquela coragem, conversar com o marido e a partir daí a gente começamos a passar de pediatra em pediatra, porque nenhum deles falava nada que tirasse as nossas dúvidas, né? E a gente começou a pesquisar, até chegamos à palavra autismo, começamos a estudar, vimos que muitos dos sintomas do comportamento do Caleb tinha a ver com isso, com essa palavra, né? E aí a gente conseguimos, um pediatra que deu o diagnóstico, mas que ele pediu pra gente marcar neuro, fomos na neuro, anamnese. Então dos 2 anos até quase 3 anos que nós demoramos para poder tá fechando esse diagnóstico. Então para você ver como não é uma coisa simples e fácil, é bem complexo, mas é importante você estar observando. Então se você vê uma criança na primeira infância, bebezinho, é um aninho, a partir de 2 anos, a partir de 1 ou 2 anos você já pode estar observando, como por exemplo, uma coisa que só depois de muito tempo eu comecei a me lembrar, e eu me lembro que o Caleb quando nasceu, ele não queria mamar no peito, e isso pra mim era inaceitável. Eu falava, não, eu tenho leite, já amamentei 3 filhos, vou amamentar esse daqui. Então ele demorava de 10 a 15 minutos, ele às vezes estava morrendo de fome, mas para ele poder pegar aquela, abocanhar o bico do peito, para poder estar fazendo a sucção e para poder estar amamentando, ele não conseguia. Então eu passava de 10 a 15 minutos só tentando fazer com que ele se encaixasse na posição para poder mamar. Foi muito difícil, muito difícil, mas eu persisti e consegui amamentar o Caleb até 2 anos de idade. Então foi uma coisa que eu só observei depois. Perguntavam pra mim, ele andava na ponta dos pés? Eu nunca observei se o Caleb andava nas pontas do pé. Ele andou, engatinhou e andou. Ele engatinhou bem pouco e já logo começou a andar. Dizem que isso é pular uma fase.
mas foi muito rápido. E várias outras coisas que falam na infância que às vezes você não observa, você acha que é o comportamento normal de uma criança, tá entendendo? Então, observe, mas esses são os principais. Presta atenção. Se você conhece, tem qualquer pessoa que às vezes a criança, as pessoas falam assim, essa criança é mal criada, essa criança não tem educação. Para, gente. Poxa vida, observa com um pouco mais de cuidado, tem um pouquinho mais de carinho, sabe? Às vezes você tá falando de um sobrinho, a mãe já tá desesperada, não sabe o que fazer e, sabe, dá um pouquinho de atenção. Às vezes é uma criança hiperativa, que tem uma dificuldade, que tem uma questão, você tá entendendo? Então, estende a mão, para de julgar, apontar o dedo, vai lá, dá uma olhada, conversa, se informa, sabe? Ajuda, entendeu? Ajuda, vai lá e conversa. Se informa, sabe? Se você é mãe, você tá sentindo que teu filho tá com algum problema, alguma dificuldade, o desenvolvimento dele tá difícil, vai estudar, vai pesquisar, conversa com o pediatra, marca uma neuro e corre atrás, você tá entendendo? Então, a informação, a importância que eu tô falando de você tá fechando esse laudo, fazer a identificação do autismo quanto mais cedo para o teu filho, né, para ele poder estar começando o tratamento, as terapias, para que ele possa estar se desenvolvendo, para que ele possa estar tendo uma independência, uma autonomia. Isso é importante. Tá bom? Então, tipo assim, existem outras informações também que a gente pode estar passando a respeito de leis, a respeito de direitos, tá bom? E isso a gente quer tá passando para vocês no próximo vídeo, tá bom? Tudo que for referente a essa outra parte, assim, que você precisa estar sabendo, né, dos seus direitos, tá bom? Mas a princípio o que a gente quer falar para você é isso, tá? Dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Se conscientize, conscientize o teu próximo. Se você conhece alguém que tem um filho autista, sabe? Você tá lá na tua empresa, você tá trabalhando, às vezes o funcionário chega nervoso, estressado, cansado, não consegue desenvolver, não conseguiu cumprir uma meta, um objetivo e você tá cobrando. Então, se você sabe que aquele pai ali ele tem um filho com algum tipo de deficiência, em vez de cobrar e julgar, vai lá, conversa, pergunta, se intere, sabe? Às vezes isso vale muito mais. Eu tô falando de empresa, mas às vezes é na tua igreja, às vezes é na escola. Você tem às vezes uma mãe, hoje em dia tem muitas mulheres e homens já numa idade mais apurada, né, que tá lá estudando, tá correndo atrás. Às vezes é uma mãe que tá fazendo pedagogia, tá fazendo enfermagem, por quê? Porque tem um filho deficiente e ela tá querendo estudar para se dedicar melhor pro filho, entendeu? Então, e você tá lá, professora, às vezes tá cobrando, tá exigindo, tal. Pare um pouco, a gente sabe que existem deveres que a gente tem que cumprir, mas tenha um pouco de paciência, olhe com outros olhos, porque a vida dessa mãe, desse pai, às vezes, dessa pessoa já é tão difícil e complicada, então assim, você vai lá para complicar mais ainda, sabe? Às vezes você tem condições de estar ajudando, sabe? Às vezes você tem condições de estar auxiliando com o trabalho, com uma prova que você dá depois. Olha, não deu pra vir pra fazer a prova porque eu tava cuidando do meu filho que tava numa crise. Pô, aplica a prova no dia seguinte, tá entendendo? Não tem problema se fazer isso, cara. Ajuda, meu, tá entendendo? Então, são várias situações, sabe? Que você pode estar, se você tiver um mínimo, um pouco de consciência, você vai entender e você vai ajudar, sabe? Então, assim, a gente quer passar esse tipo de informação, tá bom? Então, tenha consciência do autismo. O autismo, ele atinge 2 milhões de pessoas só no Brasil, tá bom? Então, são
Muitas pessoas dizem que a maior incidência de autismo é nos meninos, né? De cada 4 meninos é uma menina. Só que temos meninas, tá? Então a gente fala mundo azul, mundo azul, mundo azul, mas temos muitas meninas também autistas. Então às vezes a gente fala do menino e você fala, ah, não, menina não, menino, temos meninas autistas. Então é bom e é importante estar observando. Também o autismo, ele é o transtorno do espectro autista. Então existem várias outras comorbidades, entendeu? Existem autismos desde os mais leves até os mais graves, mais severos. Tá entendendo? Então, às vezes é complicado você estar identificando. No entanto, às vezes você tem pessoas já adultas que é autista e a própria pessoa às vezes não conhece, não sabe. Os familiares mesmo não sabem, não conhecem. Tanto que a gente tem visto também uma matéria que está falando de muitas pessoas depois dos 30, depois dos 40, sendo diagnosticadas com síndrome de Asperger, com autismo, dislexia e outras comorbidades. Então, é muito importante a gente estar observando, tá? Então, assim, não são só os meninos autistas, temos meninas autistas, é bom você estar atento, entendeu? Tá prestando atenção nessa questão também. E também adultos, tá? Também tem muitos adultos autistas com outras comorbidades do espectro, tá bom? Então, se informe e ame, tenha paciência. Porque não adianta você ter informação, você ter conhecimento, você ter a consciência, e quando você se der de frente com uma pessoa autista ou com uma mãe que tá ali com um filho autista e você virar a cara, tá entendendo? E você não ajudar, e você não dar uma palavra, olha, às vezes você não sabe o que falar, não fala nada. Só faz uma cara, um gesto, sabe? Um rosto amigo, às vezes, por perto, sabe? Uma cara de eu tô aqui, eu te entendo. Ou então você só pergunta o que eu posso fazer por você, o que eu posso fazer para te ajudar, sabe? Então, e a pessoa vai falar, olha, porque a mãe de autista, ela não tem esse tipo de orgulho de coisa. Se ela precisar, ela vai falar, olha, por quê? Porque muitas das vezes a gente não pede pra nós, a gente sabe que é preciso pro nosso filho. Então a gente pede mesmo, a gente fala mesmo, tá bom? Então, tenha consciência, mas põe essa consciência em prática, tá bom? Dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu espero que esse vídeo sirva para tá te dando um norte, te dando um caminho. Se você é mulher, se você é mãe, se você conhece alguém e você tá desconfiada, que você possa estar entendendo um pouquinho mais do autismo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Mundo Azul.